Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 27 de novembro, volume 27, trecho 11. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente, com a sua luz, me tem como eclipsada nele. Eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos para pôr neles como selo, meu amo-te, sobre cada um, para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas. Agora diante de minha mente via uma grande roda de luz que enchia toda a terra, e enquanto o centro da roda era toda uma luz, ao redor dela sobressaíam tantos raios por quantos atos havia feito o Fiat Divino, e eu passava de um raio ao outro para pôr neles o selo de meu te amo, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade. Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior, me disse: minha filha, quem vive em meu querer divino e forma seus atos nele, estes atos permanecem como trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo, consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra, porque a alma que vive no meu Fiat adquire todos os atos dele feitos por amor das criaturas. Deus torna-a conquistadora não só do seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não tem o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado, e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura a quem pode dar o que ele queria dar com tanto amor desde o início da criação de todo o universo. No início, quando a Luísa descreve essa roda de luz que enchia toda a terra, eu imagino o exemplo que Jesus sempre traz, que é o exemplo mais perfeito, né, para fazermos uma comparação assim, para podermos compreender o que ele está tentando dizer, que é como um sol, né, um sol que é uma grande roda de luz e enche a terra com seus raios, né, e esses raios, no caso aqui, né, que essa roda é a divina vontade, e esses raios, eles estão saindo, né, do centro dessa roda que é a divina vontade, e esses raios eles são muitos, né, eles são a quantidade dos atos feitos no Fiat divino. E quem vive na divina vontade vai formando esses atos nesta roda, né, neste sol divino, né, neste sol supremo que é a divina vontade, e esses atos vão permanecendo ali, vão circulando essa roda como um trabalho feito pela criatura. Então é a criatura colaborando, né?
para que o reino aconteça, né, fazendo os atos. E Deus, ele coloca, né, a condição de ceder os direitos a quem vive na divina vontade, porque ele diz que quem vive na divina vontade toma posse e tem direito sobre tudo, né? Tem direito de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra, o reino da divina vontade, porque a alma que vive no Fiat, ela readquire, né? Ela toma, como que toma posse de todos os atos dele, né? De Jesus, dessa roda, né? Desse sol supremo que é a divina vontade, né? Todos os atos feitos por amor das criaturas. E a criatura se torna, por Deus, conquistadora do querer divino, não só do querer divino, mas de toda a criação. E vivendo na divina vontade, não tem ato que a criatura faça que ela não coloque um te amo, um te adoro, né? E ela tem o seu posto, né? É um posto que é de um soldado, né? De Jesus que fica ali, né? Empenhado, né? E que está disposto, né? A realizar aquilo que precisa ser realizado para que esse reino aconteça, que ele está totalmente disposto, né? Para ser um instrumento, para ser utilizado para que esse reino aconteça. E Deus, ele fica feliz por encontrar uma criatura que pode dar para ele o que ele queria, né, com amor com que ele fez a criatura desde o início da criação do universo. Ele criou a criatura para ser, né, para ter esse posto assim de estar ao lado de Deus, né, fazer tudo junto com ele, ter uma intimidade, uma unidade em tudo o que fizer, né, fazer juntos. Ele continua dizendo: por isso a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietária de suas obras e com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu, e como vive nele, seus direitos são divinos, e com o direito divino, não humano, pede, cada ato seu é uma chamada que faz a seu Criador, e com o seu mesmo império divino, lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, para que reine em meio delas, e elas todas te amem com amor divino, e todas reordenadas em ti. Então, entrar na ordem divina é tornar-se proprietário, né? Tomar posse das obras, né? Que foram feitas na criação, na redenção, e aí vai poder pedir para os demais o que é seu. O que é seu? O reino da divina vontade. E como com esses direitos divinos, né, e não humanos, vai pedir em cada ato que faz, né, ao seu Criador. Cada ato que faz é que chama o seu Criador, né, chama a atenção dele. E com esse império divino, ele diz, a criatura diz a Deus, né, com esse direito que ela tem, dê-me o reino de sua divina vontade, para que eu possa dar às criaturas, para que o reino da divina vontade aconteça em meio às criaturas e elas te amem com amor divino e se reordenem, né? Porque o amor que elas amam não é um amor divino, é um amor humano, é um amor como posso até comparar com o amor que a gente tem para o pai, né? A gente ama o nosso pai, a gente respeita, né, uma pessoa, né, qualquer pessoa, né, que tem um pai, uma mãe viva, que respeita, ama, mas sabe que ele está ali, que a hora que precisar, né, pode pedir, que ele vai estar sempre, né, pronto para atender, para ajudar, né, que está sempre amando ela, que ela nunca precisa, não precisa duvidar do amor dele, porque ela sabe que ele a ama.
Então é dessa forma que a maioria das criaturas, né, amam a Deus, mas não com o amor divino. Amar Ele, né, por compreender, né, que ela foi criada numa ordem, né, em que ela deveria estar totalmente ligada a Ele, né, totalmente vivendo uma vida em total unidade com Ele para poder viver a vida dele em nós verdadeiramente, né? Correspondendo, né? Está dizendo aqui que cada vez que a gente gira, né, na vontade divina, para colocar o que é seu, né, por exemplo, cada vez que a gente nos acontece alguma coisa em que, que nos remete a algum momento da vida de Jesus, seja quando ele está sendo humilhado, seja quando ele está sendo, né, ridicularizado, ou né, na criação, quando ele quer ficar em algum lugar e ninguém quer recebê-lo, né, as portas se fecham na cara dele. Então, várias situações da vida de Jesus, né, que nós podemos fazer que nós vamos estar girando, né, em torno da divina vontade e colocar o que é nosso, né, uma, uma reparação, uma adoração, né, um sofrimento, né, de Jesus ofertando para ele. Então, cada vez que acontece isso, é um direito divino a mais que a gente adquire para pedir um reino tão santo, né? Para pedir esse reino precisa ter direitos, né? E esse direito só adquire através desses atos que são feitos, né? Cada vez que gira, cada vez que vive algo da vida de Jesus, vai adquirindo esse direito divino para poder pedir esse reino. E Jesus diz: em nosso fiat não há nem seu nem meu, entre criador e criatura, mas tudo comum, mas sim tudo é comum. E por isso, com direito, pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor se as minhas tantas penas e atos meus feitos, estando na terra, a pequena filha de meu querer divino nem sequer os reconhecesse, nem busca cortejar com seu amor e com o seu ato o meu. Como poderia te dar o direito, se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Por isso, se queres que a minha divina vontade reine, gira sempre em nosso fiat, reconhece todas nossas obras, desde a menor à maior. Põe o teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. No fiat não há nem meu nem seu, né, entre Criador e criatura. Tudo é em comum e tem o direito de pedir o que quer. Então Jesus ele sofreu tantas penas, né, e os atos dele causaram tantos efeitos na terra e tem muitos que não reconhecem porque não têm um conhecimento, né, não busca aprofundar nos conhecimentos, né, como eu vi o vídeo hoje de uma alma do purgatório dizendo que as pessoas elas se interessam por tantas coisas, né? Mas não se interessam por conhecer a Deus. E aí todas elas vão, todas elas vão passar por um lugar no purgatório que é para aprender a conhecer a Deus, que é um lugar é, que ninguém escapa desse lugar, porque na Terra a maioria vive sem buscar conhecer a Deus, sem amar Ele, né, com esse amor divino que Ele está dizendo aqui, né? Então ele diz, né, que ele sofreu tantas penas e os atos dele, né, que foram feitos na Terra estão, os atos de quem vive na divina vontade estão junto com os atos de Jesus. E por quê? Porque a gente reconhece, porque a gente está recebendo toda essa luz, todo esse conhecimento, essa luz que emana desse globo, né, que é a divina vontade, que é o centro
da alma, né? Onde Jesus ele ali está e quer formar o seu reino lá e quer, né, com esses raios de luzes, né, fazer com que nós o conheçamos para o amar verdadeiramente com esse amor divino. Ele diz muito menos poderia fazê-los seus, né? As pessoas que não reconhecem, as pessoas que não têm esse entendimento, que não busca conhecer. Então, reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Então, quando a gente reconhece uma obra dele, nós tomamos posse. E como acontece isso? Nas situações que se apresentam diante de nós, né? Nós vemos, por exemplo, situações que são apresentadas diante de nós como justiça divina, né? Isso é reconhecer a obra de Deus, né? Por exemplo, na semana passada, eu ouvi uma conversa, né, de duas pessoas que trabalham comigo, dizendo de uma mulher que ela está, com a coluna dela tão torta que ela está curvada, né, como um C. Ela não consegue ficar mais na posição correta e ela já fez cirurgia, só que ela não fez fisioterapia e a coluna dela, né, voltou para onde estava antes, da mesma forma. E, e aí elas começaram a comentar como a mulher era antes, né, desse problema, que a mulher ela tinha uma mania de limpeza tão grande, ela não parava de limpar, 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 ela subia até no telhado para limpar as telhas. Então, é um apego muito grande, é uma paixão, né, por manter tudo limpo e a pessoa, ela não percebe, né, e Jesus, ele não quer as pessoas apegadas a nada. Por exemplo, essa mulher, eu imagino, ela acordava, a primeira coisa da manhã que ela pensava, é o que que eu vou limpar hoje, né? E já começava a limpar, limpar, limpar e não parava e não tinha nenhum tempo para Deus. Eu imagino que ela não tinha tempo nem para fazer um sinal da cruz, para agradecer pelo novo dia, né? Fazer uma oração, não, já pensava em fazer limpeza. Então, é a justiça divina ali, né? Agindo. A pessoa, ela precisa, né, se desapegar das suas paixões. E isso é para o bem da alma da criatura. E se ela não quer fazer por bem, ela vai fazer por mal, porque isso é o amor de Deus. Ele quer, né? Por mal eu digo assim, né? Sofrendo, né? Sofrendo essa dificuldade que ela tem agora, até de andar, de se locomover, né? Por causa desse problema que ela adquiriu por causa dessa mania dela, desse vício dela. E aí Deus permite, porque Ele quer a purificação da alma da criatura. Ele quer que através do sofrimento ela busque a Ele, e aí Ele vai conseguir que essa alma seja salva. Porque se Ele não permite essas situações, a criatura não se volta para Ele. E aí, quando ela está diante de Deus, no julgamento dela, e ela vê tudo que Deus, se Ele não tivesse nunca, né, nos alertado sobre nada, nos castigado, nem, né, mandado de todas as formas possíveis e imagináveis um recado, né, para que nós possamos nos converter, a nossa alma chegaria diante dele e veria todo o bem que ele é e todo o mal que nós somos sem ele, e a alma de todas as criaturas se lançariam no inferno. Então, tudo que ele fez na redenção, né, todo o sacrifício dele, trazendo agora o dom da divina vontade, tudo isso seria perdido se não fosse a misericórdia dele de estar sempre, né, nos comunicando, né, nos fazendo passar por todos essas cruzes, esse desapontamento, essa justiça dele, né, esses castigos que ele envia mesmo para a criatura, para que ela possa se corrigir ainda nessa terra e ficar menos tempo no purgatório, porque quanto mais a pessoa é apegada às coisas e distante de Deus, mais tempo ela vai sofrer no purgatório, porque são vários, né, como eu estava ouvindo hoje o vídeo, são várias etapas no purgatório, e a primeira é o sofrimento maior, a purificação maior da alma. Ela não vê Deus, ela não vê Nossa Senhora, ela não vê os anjos, né? Até chegar no nível em que ela vai estar vendo Nossa Senhora, que vai aliviar o sofrimento dela. Então, é muito importante a gente saber, né? O que acontece, né? As almas que estão
que se revelaram para aquela vidente, né? E que os vídeos estão sendo publicados agora no YouTube e as pessoas estão tendo conhecimento para poder se corrigirem, né? Porque é isso que ele quer, né? Ele quer o reconhecimento das obras dele, desde a menor até a maior. E ele quer o nosso pequeno ato em cada uma delas, né? Quando a gente reconhece, quando nessa situação eu reconheci que ali é a justiça dele, então eu estou reconhecendo a obra dele e colocando o meu pequeno ato ali, né? Eu não fiz na hora, estou fazendo agora, pedindo perdão por essa criatura, né? Que está passando por tudo isso e talvez ela não esteja compreendendo, ela não esteja recebendo a luz porque o coração dela está fechado ainda. Mas ao momento em que o coração dela se abrir, em algum momento, se ele não estiver aberto, ela vai receber essa luz, né? Desse orvalho benéfico que está sendo produzido através desse ato, né? E ele diz, né? Põe o teu pequeno ato em cada uma delas, das obras, né? E tudo te será concedido. Então, que assim seja. Amém, Fiat.